Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Então pessoal, nessa aula nós vamos ver na prática como que a gente escreve, determina a matriz da rotação em torno de um vetor ou em torno de uma reta, no R3. Isso é um probleminha relativamente simples, mas nos dá uma ideia muito boa de como aplicar tudo que a gente aprendeu até agora. A primeira coisa que a gente vai fazer a gente quer determinar a rotação, a transformação linear, que é a rotação em torno de um vetor. E aí então a gente já aprendeu na aula passada aí que a gente precisa então determinar as imagens dos vetores canônicos. Porque tendo as imagens dos vetores canônicos, essas imagens nas colunas, esses vetores nas colunas formam a coluna da matriz, as colunas da matriz que nos dá a transformação, que pega um vetor qualquer x, y, z e leva na rotação, que é multiplicar por essa matriz. Se a gente pegar os vetores canônicos, o vetor 1, 0, 0, rotacionar ele em torno de um vetor dado, rotacionar ele de um ângulo θ aí no sentido anti-horário, em torno de um vetor dado, não é uma coisa trivial de você obter as coordenadas dessa rotação. Então, o que a gente vai fazer é encontrar vetores que a gente conhece a imagem, pela rotação, e aí então, a partir disso, a gente vai conhecer as imagens dos canônicos a partir da imagem desses vetores mais simples de se fazer a rotação. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é determinar quais são esses vetores que a gente conheceria a imagem mais facilmente. O próprio vetor, dado, que como exemplo eu peguei aqui esse vetor 1, 1, a imagem dele pela rotação em torno dele é ele mesmo. Então esse já vai ser um vetor que eu vou escolher. Outros vetores que são mais fáceis de obter a rotação são os vetores que estão no plano perpendicular a esse vetor, esse plano. Por quê? Porque as imagens dos vetores aqui no plano, como eu vou rotacionar em torno desse, no sentido anti-horário, considerando esse cara como sendo o referencial, Então, anti-horário aqui seria esse sentido, Seria girar assim. Bom, um vetor que seria... Os vetores desse plano, quando eu rotacionar em torno desse, vai continuar no plano. E vai ser fácil de, então, olhar para essa rotação desses vetores apenas no plano. E aí eu vou fazer isso para a gente visualizar como é que se obtém essa rotação. Bom, então como que a gente vai escolher esses vetores aqui do plano? Bom, eu vou escolher um vetor qualquer desse plano. O que a gente pode fazer é escolher um vetor qualquer desse plano. Como é que a gente escolhe um vetor qualquer? Ah, professor, você pode simplesmente fazer aqui a interseção desse plano com o plano z igual a zero. Pegar esse vetor aqui, ó, com o plano xy, e daria toda essa reta. Eu vou escolher esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui é o vetor menos 1, 1, 0. Tá aqui, ó. Vou botar ele ali para a gente visualizar. Menos 1, 1, 0. Tá vendo? Ele está no plano. E eu vou determinar a imagem dele. E o outro vetor teria que ser um ortogonal a esse e ortogonal a esse também. Então, o que a gente faz aí é resolver um sisteminha para encontrar um vetor que seja ortogonal a esses dois, um vetor não nulo. A nossa escolha aqui foi esse vetor. Mas qual é a ideia? A ideia é que se eu conhecer a imagem do V, rotacionar o V nesse sentido, do ângulo θ, rotacionar o U, eu conheço a imagem de três vetores de uma base. E conhecendo a imagem de três vetores de uma base, eu conheço a imagem de qualquer vetor. Essa conta que a gente vai fazer para obter a imagem de um vetor qualquer. Bom, então vamos fazer duas contas. Primeiro é como encontrar esse vetor, esses vetores, o I e V, e depois como que a gente vai encontrar as imagens deles pela rotação de um ângulo θ. Vamos lá. Bom, aqui
vamos ver primeiro como que a gente obtém a rotação de um ângulo θ, né, no sentido anti-horário, de um vetor qualquer U. Como é que a gente obtém isso em termos de U e em termos de V? Então, eu tenho aqui dois vetores, U e V, um plano, né? Esse plano aqui é um plano qualquer. Eu peguei aqui os dois vetores U e V, e aí eu quero escrever as coordenadas desse vetor Uθ em termos de U e de V. Esses dois são ortogonais. Eu peguei ortogonais porque é mais fácil de obter essa conta, né? Porque achar as coordenadas de um vetor numa base ortogonal é mais fácil de se fazer a conta. A gente sabe, olhando para esse vetor aqui, ó, θ, a gente sabe quanto que vale esse tamanho aqui, ó, daqui até aqui, o tamanho desse vetor. Porque esse tamanho aqui, a norma de Uθ, vou escrever aqui, a norma do Uθ é igual à norma de U, porque a gente fez apenas uma rotação, né? Então, esse tamanho é igual a esse. Esse tamanho aqui, eu obtenho assim, ó, eu sei que o cosseno de θ vai ser justamente a norma, vai ser justamente esse tamanho que eu quero encontrar, vou chamar de x, que é essa projeção aqui, né? O tamanho da projeção, dividido pela norma de U. Então, o tamanho desse vetor aqui é norma de U vezes cosseno de θ. Bom, mas veja, isso significa que esse vetor aqui, ó, em amarelinho aqui, esse vetor aqui, ó, ele é o seguinte vetor, ó, vou chamar esse vetor aqui da projeção de Uθ em U, vai ser justamente x, né, vezes U sobre a norma de U, que vai ser igual a cosseno de θ vezes U. Não é porque eu sei o tamanho, a direção aqui é U sobre a norma de U, é unitário, então quando eu multiplicar por x, eu vou ter o tamanho que tem esse vetor aqui, é o vetor que tem tamanho x e está na mesma direção e sentido de U, né? Bom, vou fazer a mesma coisa aqui, o que a gente vai obter ali é que a projeção, fazendo a mesma conta, né? Projeção de Uθ em V, o que vai ser isso aqui? Bom, aqui agora, esse vetor aqui, ó, o tamanho dele é seno de θ é igual a y sobre a norma de U. O que implica que o y é quem? O y é a norma de U seno θ. Bom, então isso aqui vai implicar que a projeção de Uθ em V, quem que vai ser? Vai ser a norma de U seno θ vezes o vetor V sobre a norma de V. Por que o vetor V sobre a norma de V? Esse vetor aqui é o vetor que tem tamanho 1, né? Que tem tamanho 1 e está na mesma direção e sentido de V. Então, quando eu multiplicar isso por essa constante, vai dar o vetor que está na mesma direção e sentido de V e tem esse tamanho, que é o tamanho y que eu quero, esse tamanho aqui. Então, eu consigo obter o meu Uθ. Ó. Quem é o meu Uθ? O meu Uθ vai ser justamente quem? Vai ser o cosseno de θ vezes o vetor U mais quem? O seno mais norma de U sobre a norma de V vezes o seno de θ V. Esse aqui é vetor, esse aqui é número, né? Esse vetor aqui é o meu Uθ. Então, Vθ, o que a gente tem aqui? Ó? Esse tamanho aqui agora, ele é o seno de θ. Então, esse tamanho aqui é seno de θ sobre... Aqui é a norma de V igual a norma de Vθ. Então, esse tamanho aqui é a norma de Vθ. Então, esse tamanho aqui, quanto que ele vale? Ele vai valer a norma de V vezes o seno de θ. Então, esse vetorzinho aqui, quem é esse vetorzinho aqui? Ó? Esse vetorzinho aqui, ele vai ser o quê? Vai ser a norma de V seno de θ, que é o tamanho dele, vezes esse vetor aqui, só que ele está na direção menos U. Então, é menos U, norma de U. Norma de U. Por que menos U, norma de U? Porque esse aqui é o vetor de norma 1 que está na direção oposta, está no sentido oposto de U, perdão, está na mesma direção, sentido oposto de U. E aqui é a mesma coisa, ó, esse tamanho aqui é cosseno, então esse cara aqui, ó, é norma de V, cosseno de V, cosseno de θ, vezes o vetor V sobre a norma de V. Então, quem é o Vθ? Bom, o Vθ vai ser norma de V sobre a norma de U seno θ, vezes o vetor, que é menos isso, né? Vezes o vetor U mais cosseno θ
Esse é o vetor vθ. Eu sei aonde vai o u, sei aonde vai o v e sei aonde vai o w, que é ortogonal a eles, né? Vamos voltar lá para o nosso GeoGebra. Então aqui eu tenho o u, tenho o v, os dois ortogonais. Eu sei aonde vai o uθ, onde vai o vθ. Vou renomear aqui porque não está na posição que a gente desenhou lá. Agora está na mesma posição do desenho que a gente fez lá. Eu tenho o U e V e vou rotacionar esses caras. O θ, vou mostrar ele aqui. Então vejam, se eu mexer, variar o θ lá, o θ e vθ rodam conforme o θ. Quando o θ é igual a zero, o IV está igual a zero, eu estou girando em torno do meu vetor dado, né? Olha lá. Girei até 360 graus. Voltei. Eu sei que a imagem do W é o próprio W, né? A imagem desse vetor dado é ele mesmo pela rotação, porque ele não muda de lugar. A imagem desse vetor aqui, eu já sei como calcular, a gente acabou de ver lá, né? Através do U e V, eu sei como calcular a rotação, o θ e o vθ permanecendo no plano. Então eu sei qual é a imagem do U, sei qual é a imagem do V, sei qual é a imagem do W. Então eu já tenho isso. E eu quero achar então quem é a imagem do E1, do E2 e do E3, ou seja, os vetores canônicos, para me obter assim a matriz da minha transformação rotação, porque eu sei que a primeira coluna é a imagem do vetor E1, a segunda coluna é a imagem do vetor E2, a terceira coluna é a imagem do vetor E3, chamada a matriz canônica, né? Depois a gente vai ver matrizes em outras bases e mudança de base, que é o próximo assunto. Mas a gente já consegue fazer isso aqui sem falar em mudança de base, em matriz de mudança de base, nada disso. Tá bom? Então, o que a gente conhece? A gente conhece a imagem do U, a imagem do V, a imagem do W. U, V e W formam uma base ortogonal do R3, bastaria ser uma base, né? Então, eu consigo achar a imagem de qualquer vetor, porque a imagem de qualquer vetor é uma combinação linear desses três. Então, assim, eu consigo achar a imagem do E1, a imagem do E2 e a imagem do E3. Né? Bastaria escrever o E1 como combinação linear do U, V e W, o E2 como combinação linear do U, V e W, o E3 como combinação linear do U, V e W. Sim? E aí, então, como a gente conhece a imagem do U, a imagem do V e a imagem do W, a gente vai obter, assim, a imagem do E1, a imagem do E2, a imagem do E3. Bom, vamos voltar lá e fazer essa conta. Eu sei que quando eu aplicar a minha transformação, Rθ em E1, quem é o vetor E1? Bom, o vetor E1 é o vetor 1, 0, 0. Isso aqui eu quero encontrar. Eu não sei. Eu também não sei quanto que é o Rθ no E2. Também não sei. Mas eu sabendo a imagem desses três vetores, eu sei a imagem num vetor qualquer. Bom, mas eu sei a imagem de outros três, olha. Eu sei a imagem de outros três. Eu sei, por exemplo, que a imagem do vetor U, que é o vetor menos 1, 1, 0. Eu sei que o Rθ de U, já expliquei o motivo, né? Eu sei que o Rθ desse U é o vetor... Bom, dando U, vou dar o V também. O V é o vetor... O V é o vetor menos 1, menos 1, 2. Menos 1, menos 1, 2. E W é o vetor 1, 1, 1. Bom, como é que a gente fez para encontrar esses vetores U e V? Eu procurei os vetores ortogonais a W. Então, esse cara é ortogonal a esse cara é ortogonal a esse, e esses dois são ortogonais entre si. Foi assim que eu procurei esses vetores. Então, bom, achando os caras ortogonais a esse, que é o conjunto de solução do sistema x mais y mais z igual a 0, você vai achar todos os ortogonais, eles são gerados por dois vetores, e depois você ortogonaliza esses dois vetores e você vai obter uma base do jeito que a gente quer. Talvez não exatamente essa, mas você pode obter essa se você quiser, simplesmente pegando um vetor qualquer aqui que é ortogonal a esse e depois fazendo o produto vetorial desse com esse para obter o outro. Então tem várias formas de fazer isso. Bom, mas eu sei que a imagem do U é o θ.
que a gente calculou ali em cima. É o θ, que está aqui, ó. Eu sei quem é o U, sei quem é o V, e a imagem do U pela rotação é o θ, né? Como a gente acabou de ver lá no GeoGebra. A imagem do V é o Vθ. O Rθ de V é o Vθ. E o Rθ de W e o Rθ de W, o Rθ de W é W, porque você vai girar em torno dele mesmo, vai girar um vetor em torno dele mesmo e não acontece nada. Beleza? Bom, agora vamos pensar em como a gente poderia calcular a imagem dos vetores E1, E2 e E3 a partir das imagens que a gente conhece do U, V e W. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever o E1 como combinação linear do V e W, o E2 como combinação linear do V e W, o E3 como combinação linear do V e W. Como seria isso, então? Tem que escrever o E1 como sendo x1 vezes u mais x2, vou botar x1 vezes x1, 2. Esse 1 aqui se refere ao E1. Vezes v mais x1, 3. 1 porque é o E1, 3 porque se refere à terceira coordenada. E quero achar essas coordenadas. Bom, mas isso aqui é equivalente a resolver um sistema linear. Qual é o sistema? É o sistema que tem a matriz aqui, ó. U na primeira coluna, V na segunda coluna, W na terceira coluna, vezes o vetor x1, 1, x1, 2, x1, 3, igual ao vetor 1, 0, 0. Bom, eu sei resolver esse sistema, né? Um sisteminha 3x3. Isso aqui são tudo dado. O V e W, tudo dado. Tá aqui, ó. Então, para mim achar as coordenadas daqui, é super fácil resolver esse sistema. Mesma coisa, ó, o E2 também eu posso fazer a mesma coisa. Colocar aqui, ó, x2, 1 vezes U, mais x2, 2 vezes V, mais x2, 3 vezes W. Isso aqui é equivalente a dizer que da matriz U, V, W, aqui nas colunas, né? Nas colunas, vezes esse vetor x2, 1, x2, 2, x2, 3, igual ao vetor 0, 1, 0. Opa! Bom, seguindo essa mesma lógica, o que eu preciso fazer é, achando esse cara aqui, chamando essa matriz aqui de A, o que eu preciso fazer é encontrar a inversa de A. E aí a primeira coluna da inversa de A, quem é a minha solução aqui dos coeficientes aqui? Quem é a solução x11, x12, x13? Vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente a inversa de A aplicado no vetor 1, 0, 0. Ou seja, isso aqui é o quê? É a primeira coluna da inversa de A. É a primeira coluna da inversa de A. Bom, a mesma coisa, aqui é a mesma A, quando eu aplicar A inversa nesse cara aqui, é a solução desse sistema. Aí eu vou ter a segunda coluna da inversa. Então, os coeficientes aqui são exatamente a segunda coluna da inversa de A. E assim vai. O E3 é a mesma coisa. Então, o que eu preciso, na verdade, é calcular a inversa de A. Então, a primeira coluna de A me dá uns coeficientes da forma de escrever o E1 como combinação linear de UV e W. A segunda coluna da inversa vai me dar os coeficientes do E2 na base W, na base UVW, né? E a mesma coisa o E3. Bom, mas professor, por que isso ajuda? Bom, porque quando eu aplicar o Rθ do E1, isso aqui, considerando que a Rθ é uma transformação linear, isso aqui vai ser assim, ó, vai ser Rθ de x1u mais x12v mais x13w.
Bom, mas como a r θ é linear, isso aqui vai dar assim, ó, x11 r θ de u mais x12 r θ de v mais x13 r θ de w. Bom, mas o rθ, isso aqui vai dar x11 rθ de u é o θ, que a gente calculou já. Mais rθ de v é vθ, que a gente também já calculou. Mais o rθ de w, que é w. Então vai ficar x13w. Bom, então agora eu já sei qual é a primeira coluna. A segunda coluna também já sei, porque eu sei calcular esse cara, sei calcular esse, sei calcular esse. Quando eu aplicar o rθ de 2, vai ser esse vezes o θ, que é a imagem do u, mais esse vezes o vθ, que é a imagem do v, mais esse vezes w, que é a imagem do w pela rotação. Eu consigo fazer isso com os três vetores, E1, E2 e E3. E aí eu consigo obter, então, a minha matriz rotação. A rotação em torno do vetor dado. Bom, fazendo todas essas contas, a gente chega então aqui na rotação. Vou mostrar para vocês. Ó. Eu peguei um vetor qualquer aqui, de coordenadas. Bom, meu rθ, como que eu calculei meu rθ? Calculei exatamente como eu mostrei para vocês ali. E coloquei aqui numa matriz, né? É só repetir aquelas contas para esses vetores que eu dei ali. Aí eu pegar um vetor qualquer aqui, ó. Fixei um vetor ali, 1, 3, 2, eu poderia pegar qualquer vetor, aplicar o rθ nesse vetor. Olha lá, ó. Quando eu aplicar o rθ, olha o que acontece. Ela vai rotacionando em torno do vetor dado. Obviamente, sem alterar o tamanho. Ó. É a rotação em torno de um vetor dado. Vou botar assim, talvez seja melhor de ver que não altera o tamanho. Ó. A rotação em torno daquele vetor dado lá. Agora vou botar de frente. Olha lá. Ó. Vou botar de frente mesmo, a gente vai ver só o cara dando a volta. Parece que ele está lá no plano, mas não está, né? É nosso ângulo de visão. Bom, então é isso. Essa transformação é uma transformação super importante. Super importante vocês entenderem como foi feita essas contas, refazer essas contas, conseguirem reproduzir isso sozinhos, né? Porque isso realmente é muito útil aí na engenharia.